Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao programa Mulheres em Pauta, exibido aqui na TV Câmara de Mogi das Cruzes. Nesse espaço, nós falamos de temas importantes que envolvem o universo feminino e o que tem sido feito aqui na cidade. O nosso assunto de hoje é políticas públicas para as mulheres. A gente vai falar dos benefícios nas áreas sociais, culturais e também de saúde. Bom, vou apresentar para vocês nossas convidadas do programa de hoje, vereadora Priscila Yamagami, que também foi a primeira vice-prefeita de Mogi das Cruzes. Muito obrigada, vereadora. Obrigada eu pelo convite, pela oportunidade de falar sobre esse tema tão importante, políticas públicas para as mulheres. Com certeza, vamos falar bastante de temas bem diversos, né, vereadora? E a gente está aqui também com a secretária municipal da Mulher, Lívia Bolina. Ela é empresária também, educadora. Muito obrigada pela presença. Eu é que fico muito contente com o convite. Vamos começar então falando das políticas públicas. Vereadora, as políticas que começaram a ser implantadas na cidade, aí com foco no bem-estar da mulher. Primeiro projeto de lei da vereadora foi aprovado e inclui aí no calendário oficial do município a Semana das Mulheres na Menopausa ou em Climatério, com atividades informativas, preventivas e de tratamento. Vamos falar então um pouquinho desse projeto, qual que é a importância? Bom, esse projeto ele veio de uma demanda muito grande de muitas mulheres, né, que passam por essa situação. São mulheres praticamente invisíveis e que a gente entende que a informação é o maior aliado para essas mulheres. Então, entender que nós estamos falando de 29 milhões de mulheres no país, né, um número muito grande, uma fase que pode durar aí dos 40 aos 60 anos, muitas vezes até mais tempo, e a mulher ela não sabe bem o que acontece com ela. Ela precisa de informação, de prevenção, né, de cuidados e especialmente de troca com outras mulheres também e com os especialistas da área, para que ela se sinta mais segura. E então a gente propôs que essa semana da menopausa e do climatério entre no calendário oficial da cidade, do município, para que a gente tenha essa mulher aí sendo priorizada nos exames para prevenção. A gente sabe que são momentos em que o risco oncológico, cardíaco é muito grande, risco de fraturas, né, as questões relacionadas à osteopenia, à osteoporose. A gente também está falando de questões mais emocionais, então a irritabilidade, insônia, a mulher com essa oscilação hormonal também, ela fica num momento assim sensível, irritada, muitas vezes incompreendida. Então a gente colocar essa mulher na pauta, a gente está falando de uma semana em março, mas a ideia é que o ano todo sejam feitas atividades, né, para essa mulher, para prevenção, como eu disse, para informação, palestras que esclareçam aí muitas dessas dúvidas, porque a informação ela está disponível, mas cada mulher tem o seu tipo ali, o seu jeito de ser tratada. Então a gente tem que entender como essa mulher se vê, como ela é assistida e de que forma ela vai fazer, acho que o uso, né, desses recursos para que ela viva melhor, com qualidade de vida nessa fase. Então é uma fase muito importante, a gente está falando de um número muito grande de mulheres e que normalmente quando a gente conversa, tanto que ao ser aprovada essa lei, os comentários vêm, eu estou nessa fase, eu não sei a quem recorrer, eu preciso de ajuda. Então mulheres que realmente precisam de ajuda e que isso afeta de uma forma geral a estrutura familiar. Né, porque a gente está falando de uma política pública para a mulher, mas que afeta a família inteira. Então, a própria relação com o marido, a educação dos filhos, né, a questão de uma fase também que, produtivamente, quando a gente fala de reprodução, a mulher entende que ela está passando uma fase, né, de declínio, mas aberta para outras questões bem bacanas também que precisam ser ditas. Então, a questão da depressão, da ansiedade afeta uma família inteira. E aí foi nesse sentido que a gente pensou no projeto, que agora esse já virou um projeto de lei realmente e vai ser implementado. Já estamos com grupos de mulheres conversando sobre isso, sobre o que seria interessante para elas. Então eu estou muito animada com esse projeto e eu quero que ele entre em prática mesmo antes de 2026, quando a lei realmente começa a acontecer a partir de março do ano que vem. Trazer informação e também essa representatividade, né? Secretária, como que a senhora vê esse projeto, essa implementação também, prefeitura também acompanhando aí, precisam dessas ações para as mulheres? É muito importante a gente verificar que a gente tem representantes dentro da Câmara que têm
ideias bastante similares com aquilo que a prefeitura deseja, né? Atender mulheres em situação tão especial e um momento que não é visto com o devido cuidado, né? E agora, com esse momento em que as mulheres se tornam profissionalmente produtivas por mais tempo, mais ativas, né? A gente precisa dar plenas condições para que elas estejam atuando no mercado de trabalho, que elas atuem em sociedade da forma mais saudável possível, né? E satisfatória para elas mesmas, né? Então, a gente abraça tudo isso de uma forma muito especial, querendo realmente que tornem-se políticas perenes, não é? Que a gente não atenda apenas durante um período, mas que seja implementado aí em todo um calendário da cidade. Secretária, aproveitando esse gancho, né? A secretaria começou esse ano no município, como é que tem sido feito esse trabalho ainda, né? Começando, mas já tem algumas ações aí, como é que está? Sim, o primeiro passo, não é, que nós demos foi em direção ao monitoramento das informações das mulheres. Então, primeiro a gente tem aí o nosso monitor, que está no portal de transparência da prefeitura, que começou a coletar dados específicos de Mogi e região. A gente tinha dados esparsos, não é, do estado de São Paulo, mas agora a gente se concentrou aqui na nossa região, então a gente coletando dados de violência, não só junto à delegacia, mas também junto aos hospitais e UBSs, e também um trabalho mais intenso junto à saúde pública, porque muitas vezes aquilo que a mulher sofre, ele chega mais implícito dentro de um atendimento, né? Então, o preparo dos profissionais, a forma de preenchimento dos cadastros desses atendimentos vai sendo remoldado para que a gente tenha um panorama real da situação da mulher mogiana e a gente consiga ter políticas mais assertivas para o perfil da nossa população feminina, né? Então, a gente começou por aí. Muito bom. Vereadora, e tendo a secretaria, como é que ajuda, né? Faz diferença também. Total, total. Na verdade, quando a gente faz uma parceria, eu falo muito da palavra cooperação, eu falo muito de união, a gente beneficia quem? A população. Então, é muito importante que a gente caminhe de mãos dadas, já que para que eu possa propor, legislar, pensar em leis, em projetos, eu preciso de dados. E quando a secretária traz para a gente, né, no comando aí da nossa prefeita, que também está preocupada com essa questão das evidências, dos dados, com um recorte específico para a nossa cidade e região, ele personaliza a forma com que a gente pode atuar através de projetos de lei, programas, enfim, direcionados, né, e focados. Foi como a secretária falou, a assertividade na legislação e em todas as políticas públicas para as mulheres, ela é fundamental, porque tudo isso agiliza o processo, faz chegar na ponta de forma mais rápida a ação, e essa mulher sente. É o que eu falava enquanto vice-prefeita e falo agora como vereadora. É muito importante que a população sinta a gestão. Ela precisa sentir no dia a dia dela, no caminhar dela, no atendimento dela, em qualquer que seja a unidade de saúde, quando ela leva os filhos para a creche e tem um atendimento bacana, ela fica com a cabeça tranquila, a gente que é mãe sabe da importância disso, enfim, que ela tenha disponível para ela cultura, esporte, lazer, que ela tenha uma rede de serviços públicos que são de direito para ela, direcionadas no dia a dia. Então eu vejo que a política pública boa no executivo, no legislativo, é quando as mulheres e as famílias sentem na pele e nas suas rotinas a sua vida melhorar. Com certeza. Vereadora, vamos falar um pouco do programa Ponto Seguro para Mulheres. Como que deve funcionar? Isso, esse é um outro projeto que a gente tem, que eu coloquei através até de uma parceria com a própria prefeitura, que é do protocolo Não Se Cale, que a secretária também pode contar um pouquinho mais para a gente, mas é numa parceria, são pontos seguros na cidade, em que serão cadastrados locais, comércios, serviços, vários lugares, né, tanto no comércio, na zona mais central, como nas zonas mais periféricas e retiradas, que a mulher tenha uma sinalização que ela possa entrar nesse lugar se ela se sentir num ambiente
de ameaça, se ela se sentir insegura ao caminhar pela rua e tudo mais. Isso pode ser dentro de ônibus, transportes públicos, Ubers, enfim. A gente pode transformar em uma grande rede de proteção preparada, habilitada, né, qualificada, para que essa mulher entenda que ali, ou que na nossa Mogi das Cruzes, ela se sente mais segura. Então, eu falo que a longo prazo a educação, sempre a gente precisa tratar desses assuntos, né, dentro da educação, dentro da escola, desde os pequenos, os adolescentes e os adultos, e no curto prazo proteger essa mulher através desses pontos seguros aí, em parceria com o protocolo Não Se Cale, que também é um projeto muito bacana. Falar um pouquinho então disso, secretária? Vamos falar um pouquinho de tudo isso, né? A vereadora falou em pontos extremamente importantes, que a gente precisa, a curto prazo, garantir a tranquilidade, a segurança dessa mulher, só que o trabalho, ele precisa, não é, se colocar um pouquinho atrás para a gente atender de forma educacional a nossa população, não só feminina como masculina, não é? A gente precisa trabalhar para que as meninas entendam o que significa ser respeitada, qual é o lugar delas enquanto pessoa, não é? E mostrar também para os meninos qual é esse trabalho. E junto a isso, né, esse pensamento, a gente fala aqui do Pacto Não Se Cale, que é um pacto assinado junto, não é, com a Procuradoria do Estado, assinado com a Prefeitura. É um momento em que a cidade está comprometida a dar subsídios que esclareçam a respeito do que é a violência contra a mulher, seja ela psicológica, física, não é, material, e estarmos com a população e com os comerciantes da cidade também preparados para identificar esse tipo de situação e poder prestar um tipo de auxílio para essas mulheres que, porventura, estiverem em situação de vulnerabilidade nos ambientes. Muito bacana essa conscientização, começar cedo também, ter essa noção de que tem essa segurança e toda a sociedade está ajudando, exato, colaborando. Um trabalho conjunto e bem feito e amarradinho para a gente colher frutos o quanto antes, né, vereadora? É isso. Vereadora, vamos falar um pouquinho então também das aulas de defesa pessoal nas escolas e espaços públicos. É outra iniciativa que também vai garantir aí, pode garantir um pouco mais de segurança, é isso? É isso, esse também é um projeto em que a gente entendeu que, além da defesa pessoal em si, mas um comportamento defensivo é essencial, né? Hoje a gente insiste, a educação sempre, dela a gente não vai abrir mão, estamos aqui duas professoras e a gente não abre mão disso, né, da educação, mas a curto prazo também é importante que a mulher fique atenta. A gente sabe que hoje o constante uso do celular, até num simples ato de atravessar a rua, né, você tem que estar atento, prestando atenção, então trazer esse comportamento defensivo, um comportamento de atenção, junto com algumas técnicas de defesa pessoal. É claro que aqui a gente não está falando de você reagir a um assalto, algum tipo de ação, porque a gente sabe que esse não é o melhor caminho, que as coisas, né, elas são bem mais complexas. Mas o fato de você também prevenir situações de risco. Então, se você estiver atenta, observando os movimentos, né, a gente fala desde você, ao entrar no seu carro, ontem eu estava vendo no rádio, inclusive, não acione o alarme antes de chegar perto, porque isso, quando você aciona, todo mundo que está em volta já viu em que carro que você vai entrar, em que momento você vai entrar. Então, não, aciona quando você estiver já do lado da porta do seu carro, entrar, não vai passar batom, não vai olhar o celular, enfiar a chave no contato, coloca o cinto rapidinho e sai. Então, são vários aspectos e assim, comportamentos mesmo que evitam muitas situações, né? Muitas vezes a gente entra com sacola, então também olhar se tem gente perto, como que tá isso, coloca a sacola ali do seu lado e já sai. Então são várias, quando você está na rua sozinha, se você está sentindo a presença de alguém, não ficar no celular, caminhando sozinha à noite, também guarda o celular, observa ao teu redor. Então são várias questões que eu acredito que a gente consiga prevenir situações de risco e que precisam ser levadas, por exemplo, para as escolas, dentro de algumas disciplinas, dentro de algumas aulas, né? Então a gente está falando de comportamento defensivo,
falando de autoconfiança, que é fundamental. Isso a gente está falando com especialistas que dizem que você previne muitas situações quando você tem um comportamento de autoconfiança, né? Que é bem sutil, subjetivo, mas ele é fundamental, e a defesa pessoal. Então esse é um projeto também que está em trâmite dentro da Câmara e que a gente quer levar para todas as escolas, para espaços culturais onde existem mulheres, jovens, crianças, para que a gente também atue na prevenção. A vereadora, desculpe, Janaína, a vereadora toca num assunto muito importante, não é? Que é do comportamento consciente que se torna defensivo. Então, por exemplo, nesse programa da vereadora, a gente percebe que não é só a defesa com relação a situações que te mostrem que a violência ali pode ocorrer, mas um abuso sexual, não é? Mostra como é que você se defende de um abraço inconveniente, não é? Então, essas questões também são muito importantes serem trabalhadas para a gente não ficar focada que a violência contra a mulher, ela refere-se apenas às atitudes extremas, mas as atitudes implícitas, as atitudes pequenas, elas têm muito significado, elas dizem muito a respeito do comportamento do outro com relação a nós mesmas, né? Eu acho que a secretária falou um ponto muito importante, que é a questão até da violência psicológica. Os dados mostram, né, secretária, que a maioria das mulheres que sofrem violência psicológica, elas não se dão conta. Não percebem. Elas não percebem. Então, está acontecendo a violência ali e ela não, quando ela vai ver, a coisa já tomou uma proporção que fica até complicado de sair, né, assim, de uma forma mais educada, sutil. Então, eu acho que é um conjunto de ações, um conjunto de trocas de ideias, de informações, que faz com que a mulher já se dê conta de que ela está entrando ali numa relação, ou às vezes a relação até profissional, que não está bacana, e ela precisa pôr um basta naquilo. Então, é de atitude mesmo, é bem sutil, mas muito importante para todas nós. Alguns detalhezinhos ali que fazem a diferença e levar essa informação, trazer as políticas públicas para as mulheres terem mais segurança também na sociedade, né? Vamos falar agora de um assunto mais leve. O prêmio Mãe Potência foi realizado esse ano, né? Prefeitura, junto com a Câmara. Como que foi essa iniciativa, vereadora? Essa foi uma parceria incrível que nós fizemos, é o que eu digo, né? Quando a gente faz parcerias, quando a gente se une em prol da população, vem coisa boa. Foi o reconhecimento de mães que tinham histórias de superação, de muito amor, em que nós premiamos, né, secretária, algumas mães com histórias lindas. Foi um prêmio emocionante e que a gente fez em parceria na Câmara Municipal, Secretaria da Mulher, e a gente pôde conhecer histórias lindas de mães com várias questões, né, de maternidade, e as mães se sentiram muito reconhecidas, muito recompensadas com uma premiação simbólica. E mães reais, né? Mães reais, mães de verdade, né, secretária? Exatamente, pertencentes à população mogiana, não é? Que se inscreveram, contaram, né, para a gente as suas histórias, e foi muito importante porque nós tínhamos mulheres de praticamente todo o território mogiano, né? Todos os lugares. Então, acho que representou bem a mãe mogiana. Foi. E foram mais de 50 inscritas, as mulheres contaram mesmo as suas histórias de superação, de amor, levaram os filhos para o dia da premiação, então mães se emocionando com outras mães, a gente também ficou muito emocionada, e é um reconhecimento, porque no final das contas, todas nós ali vivemos, né, essas histórias de superação e de amor, e que a gente vê que não está sozinha. Então, é uma rede também de apoio e proteção que a gente quer incentivar através dessa grande parceria. Como é que você vê esse prêmio, essa parceria, secretária, essas histórias dessas mães valorizando e também levando aí para as pessoas conhecerem, porque também conhecendo aí, né, como é a história dessas mães, aí valoriza mais, né, o que elas fazem. Exato, eu acho que principalmente o fortalecimento da autoestima dessa mãe, porque eu, pelo menos, cresci com a mãe num papel, né, dentro do lar, e um papel que jamais foi reconhecido, não é? O trabalho social que é desenvolvido ali, todo o apoio que ela dá para que o marido, para que os filhos, não é, progridam, se desenvolvam profissionalmente,
E a mãe ainda hoje, esse papel ainda é esquecido, né? Então, no momento em que a gente chama essas mulheres para contarem as suas histórias de superação, de luta junto com os filhos, de luta profissional, a gente mostra para elas que realmente elas têm um lugar muito especial na sociedade que precisa ser visto e revisto o tempo inteiro, né? Com certeza. É importante a gente lembrar também, né, vereadora, que muitas mães acabam fazendo tudo isso sozinha, né? Muitas mães são a única solo, né? provedora ali da família, né? Isso vocês perceberam também? Também, muitas histórias de mães solo e que fazem esse papel e que criam filhos e que muitas vezes são mães atípicas também, né? Que têm as questões mais complexas a serem lidadas ali. Então, todo o apoio da própria política pública, de ter bons serviços, então tudo isso está entrelaçado com esse reconhecimento. Ela precisa, né, desse serviço funcionando de forma ideal, satisfatória, para que ela possa dar conta disso, porque muitas vezes não tem a figura do pai. Então para a gente também é uma grande lição, né, secretária? A gente olha para tudo isso e vê que, além dessas mães, nossa, foi um reconhecimento assim em relação à autoestima, de como o poder público precisa estar perto de tudo isso para fazer o seu papel verdadeiramente e efetivamente. E muitas delas usam a sua própria história, né, no melhor sentido, para inspirar outras mães. Então, muitas têm canais no YouTube, têm páginas na internet, e que não deixa de ser um ato de empreendedorismo, né? Mulheres que muitas vezes, através disso, conseguem muitos seguidores, pessoas que se inspiram, que apoiam, e que, de certa forma, também elas conseguem ali complementar uma renda, monetizando através da própria vida, né, da própria história. E eu, como professora de empreendedorismo, não posso deixar de ver isso como uma grande oportunidade, porque a sua história hoje é o que tem feito as pessoas se conectarem à história real, à história verdadeira, né? Num tempo de fake news, quando você coloca a sua história com coragem ali, até mostrando a sua vulnerabilidade, isso pode gerar também um negócio, né? Um negócio social, porque ajuda outras mulheres, ajuda outras famílias, e ela também monetiza, aí ajudando ela também a criar esses filhos, essa família. Muito bom. Vou aproveitar esse gancho, então, do empreendedorismo feminino. A gente sabe que tem crescido cada vez mais. A gente vê muitas mulheres empreendendo na área de alimentação, beleza, saúde, por necessidade ou, às vezes, até por oportunidade. Como que o poder público, secretária, pode ajudar e fortalecer essas mulheres no empreendedorismo? Sim, dentro da Secretaria de Desenvolvimento, mais o Fundo Social, a Prefeitura promove muitos cursos e profissionalizantes que são oferecidos de acordo com a demanda da comunidade, não é? Então, você citou aí as áreas de beleza, tem a área de culinária que está sendo bem explorada, mas também temos empresas, né, de automação, de usinagem, que têm nos procurado porque desejam preparar essas mulheres para um outro mercado de trabalho, né, para que elas ingressem dentro da indústria. Então, além realmente dessa preocupação, esse olhar da Prefeitura, a gente também tem uma parceria aí grande a ser desenvolvida com as empresas da cidade que têm muito interesse em ter as mulheres no seu escopo aí de trabalho. E essa capacitação acaba ajudando, elas ficam mais preparadas. Sim, absolutamente preparadas para o ingresso. Quem está assistindo a gente, alguma mulher que se interessou, também pode entrar em contato aí com a Secretaria para saber mais? Pode entrar em contato com a Secretaria da Mulher, pode acessar os canais da Prefeitura, que segundo semestre a gente vem com bastante novidade. Ótimo. Vereadora, empreendedorismo, gosta bastante? É o que me move, né, Janaína? A gente está falando também de comportamento, né? Quando você, secretária, traz a questão da empregabilidade pelas empresas, quando você trabalha o comportamento empreendedor, que eu falo muito, que é o sentimento de dono. Então, não importa se você vai empreender num próprio negócio, que seja um canal no YouTube, ou você vai trabalhar a gastronomia, a culinária, a costura, enfim, você ter esse comportamento, inclusive para trabalhar numa empresa, é fundamental, porque você vai dar o seu melhor ali, e são essas atitudes, esses comportamentos que hoje as empresas têm buscado. Iniciativa, trabalho em equipe, liderança, né?
essa questão mesmo de que você, apesar de ser, eu falo até um servidor público, e eu levei muito isso quando eu fui da escola de governo, da prefeitura, esse sentimento de dono, você trabalhar ali como se a empresa fosse sua, que na verdade, quando você é um servidor público, a cidade é nossa, então você está ali, você é um empregado de você mesmo, mas trabalha em prol, né, da sua família, do seu bairro, da sua comunidade, da sua cidade. E é isso que as empresas têm, a gente tem conversado muito, a questão, né, do recurso humano e como ele tem vindo. E essas mulheres têm uma grande oportunidade de trabalhar esse comportamento. Então, eu vejo que na fala da secretária, os cursos do Crescer, né, e todo o Fundo Social, fazendo uma grande parceria lá com o Desenvolvimento Econômico, Secretaria da Mulher, trazer essa mulher com esse pensamento de que ela pode, ali dentro da empresa, muitas vezes, fazer, né, o que a gente chama de intraempreendedorismo, para que ela se destaque, sim, ela tenha uma empregabilidade alta e seja um recurso humano querido aí pelas empresas também. Então é bem bacana e a gente precisa trabalhar muito isso, esse comportamento, né, de que a mulher ela pode estar onde ela quiser e com uma potência absurda. Com certeza, secretária, essa presença da mulher em qualquer área, assim, né, tendo essa capacitação, essa vontade e o poder público aí dando essas oportunidades. Sim, precisa incentivar bastante. Qual que é a expectativa, então, secretária, agora, né? A gente está aí no primeiro ano da secretaria, até final do ano, para o ano que vem, para continuar esse trabalho? A expectativa é que a gente feche mais parcerias, não só com relação à empregabilidade, mas em relação à saúde, as questões da mulher na política, não é, vereadora? A gente trazer a mulher para essa compreensão da importância da participação dela, né? E também fazer investimentos culturais com relação às mulheres, né? Então, tudo isso aí está nos planos mais próximos possíveis aí da secretaria. Vereadora, só de já ter essa secretaria já fortalece também, né, a presença feminina. Como que a senhora vê? Demais, assim, foi um grande presente. Eu tinha muita vontade de ter uma secretaria enquanto vice-prefeita, era um desejo, e agora a nossa prefeita realiza com essa secretária incrível, uma grande amiga, uma parceira, e a gente, claro que tem toda uma estrutura que consegue recursos, que consegue servidores ali, que consegue fazer eventos, então você tem política pública colocada mesmo, como a secretária falou, de uma forma aí constante e que independente de ciclos políticos, ela permanece. Isso é fundamental para a população. A gente, nesse sentido, tem uma secretária que incentive também que as mulheres venham, né, para o executivo, para o legislativo. A gente hoje tem um programa bem bacana que se chama PLA, Programa de Lideranças Ativas, que é para essa mulher, ou na família, ou na comunidade, ou na escola, no trabalho, ela exerça essa liderança para que ela possa participar. Porque, afinal de contas, tudo que a gente faz tem a ver com política, né? A política afeta a nossa vida em todos os sentidos. Então, também preparar essa mulher para ser essa líder que alavanca a sociedade e ter parcerias, secretarias, tudo isso incentivando que a mulher chegue mais próxima. Na Câmara somos em 23 vereadores, 4 mulheres. A gente precisa fazer com que esse número se equilibre para que a gente tenha a representatividade aí de todos os segmentos. Então é fundamental o apoio, né, da secretária, de todo o executivo e do legislativo também trabalhando em prol de aproximar essas pessoas. E quando as pessoas veem que as vontades, os projetos e as ações, elas são realmente pela população, elas começam a se achegar, começam a se aproximar, porque elas sentem uma verdade e uma vontade real de que a sociedade melhore. Certo, com certeza. A gente já está chegando mais para o final do programa, falamos bastante de políticas públicas. Queria só que a secretária, então, né, falasse as considerações finais, aí o recado final para quem está assistindo Mulheres em Pauta, para políticas públicas da cidade que estão sendo desenvolvidas, para deixar aí essa mensagem final. Sim, eu acho que o mais importante é entendermos que as políticas públicas são para todas as mulheres. Não existe uma classe social que tenha maior necessidade ou não. As mulheres precisam se posicionar politicamente, como disse a vereadora, tanto no executivo como no legislativo, precisam se posicionar dentro de casa, né?
e na sociedade, e a Secretaria da Mulher vem para apoiar tudo isso. A Secretaria está de portas abertas para ouvir as mulheres, a Secretaria precisa da participação das mulheres para que realmente o trabalho seja efetivo aí dentro desse nosso ciclo. Certo, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Vereadora. Bom, o meu recado aqui vai para que as mulheres, eu vejo que na nossa fala, a gente não quer competir com os homens, a gente quer trabalhar junto, a gente quer esses espaços em conjunto, porque esses dois olhares, eles se complementam muito. Então é muito importante que a gente tenha os homens, grandes parceiros também que nos apoiam muito para que a gente possa desenvolver esse trabalho e que as mulheres venham para próximo. Então a ideia é um complementar de um olhar e de uma atuação juntos. E convidar essas mulheres a participarem desse programa de liderança ativa, está lá no nosso site, nas redes sociais, também que venham ao gabinete. Eu falo que o meu gabinete é portas abertas, eu quero que as pessoas conheçam o gabinete, vejam os projetos que a gente está fazendo, participem, também assistam às sessões da Câmara, na TV Câmara, aqui toda terça e quarta, a partir das 15 horas, mas ele fica gravado no YouTube, então é importante porque tudo que acontece na Câmara afeta a vida da população, então é importante que a gente faça essa educação política também, normalmente as pessoas não querem muito saber, mas é muito importante essa participação. Agradeço pelo convite, pela parceria com essa secretária incrível aqui, que é uma grande amiga, e eu vejo que é isso, a gente precisa cooperação, união, né? Eu tenho visto um movimento de evolução muito bacana, em que a competitividade está ficando ali de lado e a gente está dando as mãos, porque é só assim que a gente vai fazer uma sociedade mais justa, mais humana e próspera. Então, a gente precisa se unir, dar as mãos e fazer por todos nós. Obrigada pela oportunidade. Agradeço muito a presença e parabéns pelo trabalho das duas, fortalecendo aí as políticas públicas. A gente continua acompanhando aqui na TV Câmara. Obrigada. Eu agradeço também a sua audiência, reforçando o recado da vereadora. Você pode assistir esse programa no YouTube da TV Câmara, também acompanhar as informações dos parlamentares pelas redes sociais e pelo site da Câmara Municipal. Até o próximo programa. Tchau, tchau.